Joia. Agora já gravando, boa tarde a todos. Rafael, então, com alguma coisa, né, sobre teoria dos conjuntos, né, e um exemplo talvez ao final. Vamos lá. Isso. Tá com você, Rafael. Bom, gente, boa tarde. Novamente, encantado de vê-los, né? Poder trabalhar estas ideias aqui com vocês e vamos colocá-la em jogo, em movimento. Eu, como bem estava mencionado, e linkando um pouco com a minha fala anterior, há umas semanas atrás, sobre lógica, e o que tentei fazer com muito ênfase na lógica era a escrita, a escritura da lógica, digamos. Então, até nas conferências nos Estados Unidos, Lacan vai dizer que todo esforço de rigor é psicótico, supostamente. Mas temos em 22 seminários Lacan falando que a gente precisa ser rigoroso. Então, mais ou menos, que tão rigoroso, que tão psicótico é ser isto, assim, um pouco. Imagino que ele está se referindo a tentar estabelecer elementos do modelo teórico. Isso é basicamente o que eu entenderia o que ele vai dizer. Assim mesmo, vai colocar que qualquer modelo teórico é fantasmático. Então, como toda fantasmática, então precisa de um alguém, vamos chamar neste caso de um agente, digamos assim, mais do que um sujeito, e necessita um objeto para ser trabalhado, estudado segundo a separação, digamos, básica da ciência moderna. Bom, em algum ponto vai chegar para Lacan e dizer, tipo, olha, eu estou tentando escrever isso aqui, em forma de códigos, em forma de várias formas, mas o interessante era que estava escrito sempre, digamos, ao modelo ocidental. Então era de esquerda para direita, como se escreve matemática em muitos aspectos. E depois ele começou a considerar que há outros modelos de escrita. Então, sabemos que há civilizações, há núcleos sociais que escrevem de direita para esquerda, desta forma. As operações matemáticas não necessariamente se fazem em cascata, sino que também se podem fazer em linha reta, há cruzamentos e assim sucessivamente. E assim mesmo, nos encontramos com que há um modo de pensar topologicamente escrita, e quando a gente fala de escrever, topologicamente falando, implica desenhar. Ao ponto que, atualmente, o psicanalista Jambrini, ele disse que a teoria nodal, a teoria dos nós, topologia nodal, é uma escrita, é um dos modos de escritura. Então, por que não começamos a considerar que a escritura não seria só letra? Ou letras no sentido, como dizia, ocidental. Então, assim mesmo como sabemos a fascinação de Lacan por alguns elementos do chinês e alguns elementos dos picto e os ideogramas japoneses, sabemos que também se escrevem de cima para baixo. E, bom, aí temos então uma série de elementos que parece que levam a ele a dizer: eu estou chegando a um certo ponto que não me deixa avançar. Essa é um pouco a coisa. Isso fica radicalmente localizado, como alguma vez falamos, naquele primeiro seminário do aparente girológico. Falo aparente porque eu acho que Lacan trabalha lógica de início a fim. A topologia, mais explicitamente, a de superfície a partir do seminário 19, mas a topologia está presente na obra toda. Nem se fala da filosofia, nem se fala da linguística, e nem se fala especificamente da teoria linguística da análise de discurso também, embora esse está mais localizado. Digamos, temos um fechamento disso. Então, eh, aparece para Lacan que, como eu mostrava, e aqui eu começo a compartilhar a tela, me Opa. autorize, claro. Sim, Por favor. sim, sim. Deu certo? Deixa eu ver. Vamos ver. Deu certo. Me permitam saber que estão vendo minha tela, por favor. Aí, a gente vê o texto. Também. Beleza. Então, quando pensamos digamos, escritas, lógicas, se quiserem, vamos pensar desta forma. Além de os grandes matemas do grafo do desejo, por exemplo, também pensar as fórmulas algebraicas, por exemplo, da metonímia e da metáfora.
está na instância da letra e assim. Este, por exemplo, é outro modo de pensar, então, a fantasia histérica, por exemplo. Então, temos A sobre menos Φ, losango. Então, losango em relação a. Com relação a, que tipo de relação? E esse será importante colocar como pergunta, porque como tipo de relação isso implica uma série de coisas que são basicamente o que vamos tentar trabalhar hoje. Se a gente já coloca losango com relação a, se abre uma série de possibilidades. E esse com relação a é bem amplo, evidentemente, mas eu não sabia, especificamente quando a gente for trabalhar, perdão, quando nós formos trabalhar elementos de escrita lógica, aparece um elemento que se chama white diamond, o diamante branco. O diamante branco é uma notação lógica, é uma notação que é praticamente um losango. É outra das formas também de pensar, por exemplo, o delta entre os campos da matemática, da física, por exemplo. Ou, se você quer, o símbolo da diferença simétrica. Mas isso considerando o losango de um modo específico, de um modo cortado especificamente. Então, e aqui será então uma das coisas que já entra em jogo aqui. Como é que eu começo a mostrar que esta coisa é cortável ou não? Que o losango é cortável ou não? E esse é o aparente segredo disto aqui. E falo aparente porque bom, não diria que é tão complexo assim na hora de ver como ele o coloca. Então, essa é a da fantasia da histeria. E aqui tem, por exemplo, do obsessivo. Então, também é outra notação. Também outra escritura. E se se dão conta, em ambas, há um A maiúsculo. Sabemos na notação que A maiúscula é o lugar de outro. Se vocês veem, neste caso, para a obsessão aparece na esquerda, do lado esquerdo, e para a histeria aparece do lado direito. Tem implicações? Se supõe que deve ter. Por que estou dizendo que se supõe que deve ter? Sempre vamos considerar que, na grande maioria do trabalho, o outro está do lado direito e o sujeito está do lado esquerdo. Mas então, aqui vem um ponto fundamental. É uma das anotações. É uma das notações. E um pouco isso, o que, segundo vemos trabalhando, Lacan vai dizer, tipo, fazer isto desta forma não está me ajudando. Porque então todo mundo vai ter que fazer e tem que, sim ou sim. E agora, por que não perguntarlo assim? Então, todo mundo teria que, sim ou sim, aprender todas estas notações? E outra pergunta é se todo mundo então teria que saber, sim ou sim, lógica. Lógica modal, lógica, agora que temos, depois da morte do professor Newton, então, a paraconsistente, a simbólica, clássica, e assim, devemos entendê-la sim ou não. Faz parte da formação analista, sim ou não? Bueno, sim ou não, colocando opções de resposta, né? Induzindo de alguma forma algum paradigma de resposta. Então, elemento fundamental aqui, então, é sujeito, perdão, objeto. Onde está o objeto? Estaria, então, no parêntese, na fantasia obsessiva, estaria no A, na fantasia da histeria, mas o outro, por um lado, está barrado, o outro não está barrado, mas há uma relação com fio. Então, se vocês veem, três elementos cruciais em jogo, e esses quase sempre se mantêm. O lugar do outro, o lugar do objeto, falicamente falando. Isso bem importante, e Lacan vai trazer isso de volta para em posição do inconsciente e no seminário 11. Estas duas referências são as aulas do seminário da transferência. E para mostrar outras anotações, é a aula 18 e 17 do seminário da transferência, para poder mostrar outras formas de anotação, que as mais comuns são a álgebra da metonímia e da metáfora, por exemplo, e, por exemplo, os quatro discursos. Então, se vocês veem, e, bom, claro, cada um dos matemas do grafo do desejo também, se forem ver. Então, mas também temos isso aqui, então, como que isso opera e tal. Bom, mais do que como isso opera, no final das contas, Lacan acaba meio que formulando, e agora o que que eu faço com tudo isso, já que estou insistindo que isso tem que ser algo a trabalhar. Mas de repente, então, ele sim, anos depois, nos indica no seminário do fantasma, da lógica da fantasia, a lógica do fantasma, vai depender de suas traduções, que é um modo de trabalhar esse losango.
E esse losango se trabalha cortando-lo, efetivamente. Então, na aula de... é a primeira aula do seminário, no final das contas. Na versão que eu tenho aqui, está na página 12, 13, se não me engano. Não, 13 e 14. Bom, e olhem o que Lacan vai dizer. Separado por um traço vertical, ele representa uma dupla relação que se pode ler primeiramente como maior ou menor, se vocês cortam o losango verticalmente. É maior ou menor. Ou igualmente, bom, ou menos, perdão, como maior ou menos, o sujeito menor ou igualmente maior que A maiúscula. Esse barrado incluído ou igualmente excluído do grande A. Que dizer disso? Senão o que sugere em primeiro plano, nessa conjunção, é alguma coisa que logicamente se chama a relação de inclusão ou ainda de implicação. Olha que legal. Está em movimento já um paradigma que está há 3 seminários antes andando e 2 seminários antes se havia estabelecido e parece... Eu não vou dizer que passou batido, porque eu acho que não passou batido, mas talvez o que às vezes dá a impressão é que, supondo alguma fantasmática, o cara não tomou cuidado de dizer, vamos ler isso devagar, vamos ler isso lentamente, vamos ler isso bem lentamente, por favor, que é aí onde que, digamos assim, se apresentam alguns problemas. Então, por que alguns problemas? Não sabemos se é que o sujeito se vê incluso, se vê excluso, se vê incluído, se vê de fora. Por exemplo, então ele atribui na fantasia histérica pela conjunção, especificamente pelo I, como uma fantasia de gravidez, que pode ser presente em homem e mulher e tal. Se a gente for perguntar como você chegou nisso, para fazer essas anotações, ao certo a gente não sabe. Lá no seminário tu vai dizer, é isso aqui o que a gente tem encontrado com a obsessão, é o que a gente tem encontrado com a histeria, mas, por exemplo, a gravidez está do lado da conjunção. Por exemplo, a agressão está do lado da disjunção. A efeito de quê? A efeito de como? A gente poderia, se a gente quiser, poder pensar sobre isso. Então, continuando com o parágrafo, um pouco mais na frente, esse barrado, nesse sentido, a saber, a punção sendo dividida pela barra vertical. Então, aí explicou um pouco como isso se dá, então. Esse é um dos modos de trabalhar esta questão pela barra vertical. E em algum momento, bem mais para frente do seminário, ele vai dizer, então, também, se a gente se a gente fazer o corte do modo horizontal, ao losango. Então, se faz o losango, a gente tem a estrutura lógica, então, do et e do vel. As duas anotações lógicas por excelência, digamos, eu não sei se por excelência, mas ao menos são as que se colocam um pouco em jogo, e disso eu vou mostrar aqui. E olhem que, então, aparece o pequeno a. Se vocês veem toda esta anotação dessa parte lógica, como colocávamos ao início, é maior, menor que com relação ao outro, maior, menor que com relação ao outro, ou incluso, excluso, e se você quer em conjunção ou em disjunção com relação ao outro, assim mesmo com o objeto. Então, pequeno a resulta de uma operação de estrutura lógica, que isso foi o que a Glauco nos apresentou algumas aulas atrás, efetuada não em vivo, nem também sobre o vivente, nem para falar propriamente no sentido confuso que guarda para nós o termo de corpo. Esse tema, vocês sabem quanto é polêmico, não é necessariamente a libra de carne, ainda que possa ser que, afinal, quando o E não arranja tal mal as coisas. Mas, enfim, é evidente que nessa entidade tão pouco aprendida do corpo, há algumas coisas que se prestam a essa operação de estrutura lógica. E aqui é onde quero chamar a atenção, que nos resta a determinar. Vocês sabem, então, o seio, o resto, o símbolo, que são as fezes, o olhar e a voz peças destacáveis e, contudo, fundamentalmente religadas ao corpo. Há um objeto que não é religado ao corpo. Qual é? Sem ser o objeto A. O objeto A é ausente. Estou perguntando pelo objeto presente. E, nesse sentido, não te ouvi, Glauco. Ah, não, desculpa, estou pensando alto aqui. Ah, então eu falo. Então, especificamente, eu falo como o F minúsculo. Uma posição do sujeito como aquela insígnia que
o sujeito entende que tem para, então, regular a relação com o outro com maiúsculo. Então, se vocês lembram, em algum ponto da teoria, se dizia que o A minúscula, que é o outro, então, o resto do outro com maiúsculo, o A minúscula é o outro semelhante, o A minúscula é, então é uma das anotações do falo, se se quer. Mas então há bem um ponto diferencial, há um ponto de início como causa e um ponto de efeito, de chegada, se se quer. O ponto que chamar causa e efeito, neste sentido, não é causa, por exemplo, em termos teleológicos, não seria uma causa final, senão precisamente um elemento que se vai colocar em jogo como uma causa recíproca, perdão, não recíproca, dialética, sempre em movimento, em tensão. Em esse, isso, quando revisemos posição do inconsciente, será como mais importante. Então, vamos dar. Bom, até aqui. Se vocês veem, então, a anotação, há mil formas de anotações lógicas, escrituras lógicas, que, então, como dizia, as atendemos ou nós atendemos, estudamos ou nós estudamos, e assim mesmo, com tudo isso, essas anotações ficam recortadas, esses modos de escritura ficam limitadas, digamos assim, e assim mesmo, então, já há um modo de uma operatória, então, esse modo dessa operatória é com o losango. Losango, a gente vê como a gente corta ele e coloca, então, dependendo da escritura, sujeito em relação ao outro, sujeito com relação ao objeto A. Então, de que tipo de relação? Então, há uma operatória, há um processo, há um modo de escritura. Então, por aqui, como vão? Para ver se vou fechando as aulas. Alguma pergunta, algum comentário? Que dá para tocar. Beleza. Avanço. Então, vou fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui. Eu tenho só E uma perguntinha, só de manda. definição, assim. Quando é o φ minúsculo, eu posso dizer que eu falo imaginário? Você supõe que é, exatamente. Tá, Geralmente se atribui a fala imaginário. Embora, Felipe, depende do seminário, parece tá. que fica meio difuso. Por estatística, por não sei quem a fez, e se alguém fez essa estatística, passe, ajude a gente. A maioria das vezes é fala imaginário. Ah, entendi. Só por por convenção, e eu entendo o que o Rafael está falando, ah, eu né, apostaria ou adotaria o fim minúsculo como fala imaginário e vamos embora. Isso. Por, por experiência de ver alguns textos que são mal traduzidos ou são mal editados. Eu às vezes fico pensando nessa hipótese de que foi um descuido de alguém que não levou, né, a fórmula minúscula ou a fórmula maiúscula, né, para o lugar correto. Isso. Bom, e acontece com várias anotações, viu? Com várias anotações mesmos. A gente sabe que as anotações da carta roubada tá cheia de erros, e coisas dessa ordem, então sempre é interessante levar isso com cuidado. Bom, chega um ponto onde Lacan vem com isso dizer é sujeito com relação ao outro, é outro semelhante, e assim sucessivamente, ou ao menos colocando essas conclusões assim, e parece que fica mais tranquilo para ele, e ao menos ele tem a ideia de vamos tentar imaginarizá-lo mais, porque parece que não está indo no senso lógico da coisa. É basicamente isso. E em algum momento, lembro que Nadira fazia um comentário que eu achei super engraçado, porque a expressão vai e vem no espanhol também, que é tipo, se Lacan dissesse, oh, eu vou desenhar para você, porque a gente não está entendendo nada. E um pouco isso. Em algum sentido, isso corresponde a isso. Mas, em algum sentido, corresponde a isso, não quer dizer que é um elemento trazido dos cabelos e puxado só. Há um modo de escritura lógica que pode ser traduzido se a imagem. Há modos de escritura lógica que podem ser levados à teoria de conjuntos. Isso existe. Não são todas as operações, mas são operações diversas, quer dizer, que são passíveis de ser colocadas umas para outras. Não todas. Então, são as que respondem àquele termo que também Glauco já nos trouxe uma vez do par ordenado.
Se não me engano, foi na de matemática para psicanalistas, então, onde você colocou como, então, do vetor a gente pode levá-lo para o gráfico. Como a gente pode levá-lo para o gráfico, não, perdão, para o plano. E aqui vem essas coincidências de termos, que eu não sei até onde são coerentes, mas é curioso que seja o plano cartesiano. E Lacan vai dizer, gente, eu vou partir então de um sujeito, que é um sujeito suposto, evidentemente, que é o sujeito qual? Cartesiano. E o plano cartesiano é sujeito cartesiano que está em jogo aqui. Então, bom, isso não, em algum momento vou entrar a lerlo assim como tal. Então, vamos com termos de teoria de conjunto, que é o mais rapidinho de mostrar, e que é melhor tê-lo na mão. E vamos considerar uma coisa. Alienação e separação, a gente o localiza especificamente no seminário 11, nas duas aulas de alienação e separação, acho que são duas aulas, do seminário 11, e possessão do inconsciente. O texto que se supõe é derivado da possessão do inconsciente. O que eu vou indicar para vocês verem, assistirem, na medida do possível, a conferência que o Alfredo Eldres faz sobre isso. É uma conferência bem interessante, embora pareça que chega um ponto onde ele se atrapalhou com o tempo e a separação ficou meio que de fora. Então, eu vou tentar focar um pouquinho mais na separação, porque acho que é mais interessante, simplesmente isso. Por quê? Porque há um termo que se coloca em jogo que ele não menciona como tal, e vou fazer que existe uma transição, entre aspas, transição, permite, uma mutação, perdão, melhor, uma evolução hacia tempo, anos-luz, espaço-tempo, anos-luz, se a gente quiser, que é um passo da interseção à diferença simétrica. E isso em si próprio está explicitado pelo Lacan, eu vou mostrar isso aqui. E a gente trabalha a diferença simétrica em outro momento, em outro seminário. Então, por alguma causa, o que ficou colocado em jogo foi simplesmente essa interseção e a união, como teoria de conjunto. Está colocado em posição de inconsciente. Então, vamos chegar lá. Então, muito rápido. Bom, tem o Wikipedia, parece. Não vou me apoiar em uma coisa que não seja tão. eh, não tão técnico, quero dizer, em termos matemáticos. Eu também não sou matemático. Então, é um ramo da lógica. Primeiro ponto. Então, já há uma conjunção de lógica aí, a coisa imaginária, digamos assim, mais imaginarizada, que estuda, então, propriedades e relações. Então, se vocês lembram, um dos primeiros termos que tocamos, manejamos, enfatizamos, enchemos o saco, para falar mais em cristão, era o termo função. E quando a gente fala de função, é precisamente uma relação de atribuição entre dois conjuntos, como mínimo. Então, coleções abstratas de objetos. Coleções abstratas é importante colocar porque a palavra coleção pode ser tomado como uma variedade de pontos, ou seja, o elemento constitutivo da topologia. Variedade seria uma quantidade indeterminada, tanto a nível local como a nível global de uma superfície topológica. Então, olha que bonito como se juntam uma coisa com outra. Obviamente, eu estou tomando uma definição que me convém. Há dentro da matemática, coisas que discutem em si contra isso. Então, são coleções abstratas de objetos consideradas como objetos em si mesmos. Então, se a gente for ver, o significante enquanto tal, nada significa. Neste sentido, onde eu forço a barra, acho que não estou forçando a barra, mas quando eu falo, parece que sim. Se um significante enquanto tal nada significa, eu preciso então colocá-lo sempre em cadeia, em enxame, em acorde, em conexão, em intervalo, assim sucessivamente, para que então passe de ser um elemento em si próprio e vire outra coisa. Ou vire, se a gente quiser, algo livre ou algo interpretável. Eu não sei se é livre, não sei se estou inventando modo em português, eu me refiro ao ato de ler, de legível, algo que pode ser lido ou algo que pode ser interpretado. Então, os conjuntos e suas operações mais elementares são uma ferramenta básica que permite formular de qualquer outra teoria matemática. Então, uma das grandes contribuições de Bertrand Russell na teoria do Lacan é esta, como reduzimos os termos aritméticos e como estes se reduzem
há termos também de teoria de conjunto. Para Lacan isso é muito caro. O seminário 12, o seminário 13, o seminário 14 está cheio de leituras para o que Bertrand Russell utilizou para poder estabelecer, digamos assim, teoria de conjuntos perdão, estabelecer, não, para reduzir os axiomas fundamentais da aritmética até produzir, então, a teoria de conjunto. Isso é, puta, interessante, a meu ver, me parece super interessante. Então, a teoria de conjuntos é flexível o suficiente em geral como para construir o resto de objetos e estruturas de interesse. Olha que simpático. Olha, e juro que eu não modifiquei, embora sabemos que a Wikipedia é modificável pelo planeta, mas flexível e geral, suficiente como para construir o resto de objetos e estruturas de interesse, números, funções, figuras, etc. Graças, então, às ferramentas lógicas. Então, se a gente for ver, partindo dessa definição, a gente pode enfatizar cada vez mais que o nosso trabalho implica também ir reduzindo a certos termos uma certa quantidade de material e depois começar a fazer suas respectivas conexões. Só que há um elemento crucial que está no meio, que é o inconsciente. É o inconsciente. É o sujeito do inconsciente. Por que digo isso? Porque às vezes aquele eu que disse penso consegue revisar aquilo que está dizendo ou achando que disse, e outras vezes não. Outras vezes, genuinamente, como alguma vez colocávamos, genuinamente a pessoa parece que não se dá conta. E, digámoslo, de um modo meio ingênuo, evidentemente, mas o neurótico não se dá conta. É uma das formas, quero dizer, de colocar neurose, ou se vocês quiserem, que nesses dias estava revisando sobre isso, uma perversão analisada, que vira um idiota, segundo Lacan. Se analisa um perverso, vira um imbecil. Então, supostamente, genuinamente não se dá conta, e se é masoquista, o acaba. E, então, passamos destes modos de escritura que, ao invés de serem, por exemplo, o paper, que deixou estabelecer as coordenadas para modificar os telescópios, que nos permitiram tirar, como humanidade, estou falando, a primeira foto, mais ou menos recente, de um buraco negro, é um paper de 3.000 termos, de 3.000 a 5.000 termos, supostamente. E são símbolos, são setinhas, são x's, são letras, e então, quem não sabe ler, não tem como ler. Com que nos conformamos? Com a foto do buraco negro. Sabemos que são reais, sabemos que já não são produto da ficção, tá, tá, tá. Mas para chegar até lá, teve tudo, então, um processo de escritura. Então, muito antes de formular seu experimento, supostamente se formularam os princípios ou a axiomática que se demandava para que chegáramos a poder formular o experimento de alguma forma. Estou dizendo isso para sempre colocar que o experimento em jogo da psicanálise, ao menos segundo Lacan, muito além de tomar a transferência como dimensão factual, que a análise seja tomar a transferência à sua dimensão factual, é o experimento mental. Então, Lacan insiste com uma questão do experimento mental bastante, me atrevo a dizer que é nesta ordem das coisas. Bom, não vou entrar nos outros detalhes dos símbolos e tal, que isso vamos avançar daqui a pouco juntos, mas então a gente pode ver que temos a união, a interseção, a diferença, complemento. Eu não vou mentir para vocês, quando eu li complemento, eu tinha apagado isso. Isso faz parte do meu inconsciente. Assim, o capítulo da história que eu censurei na teoria de conjuntos no colegial, eu, nem lembrava do complemento, nunca lembrei. E a diferença simétrica e o produto cartesiano, que era um pouco o que eu estava mencionando agora há pouco. Isto segundo algumas questões. Então, estes são modos de representação do diagrama de Venn. Os conjuntos têm diversidade de modos de apresentação. Só, E, Rafael, diga, você diga. queria fazer um comentário ali que você falou da diferença simétrica? Sim. Baixa lá um pouquinho o teu, isso na referência Ok. aí. Mais um pouquinho para baixo. Aí. Que é muito curioso. Na primeira vez que eu estou vendo isso, dessa maneira,
ele está representando A delta B, Ah, né? É, sim. e, em geral, isso aí é o ou exclusivo. E o ou Ah, exclusivo tem outras formas de representar, mas uma famosa é o sinal de mais com uma bolinha em volta, né? Que o ou exclusivo, vamos lá, A união B, que é o primeiro lá em cima, né? Vai lá para cima um pouquinho. Olha lá, a união B, eu também posso colocar, né, como A mais B, ah, sim. né? Quando ele coloca ali a interseção B, né, eu também posso colocar como A menos B, Ah, né? E o ou exclusivo, né, com um sinalzinho de mais e uma bolinha em volta, é aquele lá embaixo, né, que ele representou por delta. Só estou falando isso. isso aqui porque o Rafael mesmo está falando, né, das várias maneiras da gente simbolizar essas malditas dessas operações, Ah, né? E nem isso a gente tem né, muito acordo, né? Então, exato. por isso que eu me admirei, falei, delta B, mas meu Deus do céu, isso aí para mim é outra coisa, né? Mas vamos para Ah, frente. alguém falou aí. Só porque, não sei se Manda. eu entendi certo, mas o A ponto B, né, para representar o E, a Aí, interseção. O A, tá me ouvindo? sim, sim. Ou é A e B, é que A, isso. Não, mas é A e B, né? A e B, tá certo você É, o E é também. o vezes, né, o Isso, é. ponto. É o A e B ou A ou B, né? É que daí com um sinalzinho de menos, eu também só. Veja só, Nath, mais um. Se eu fizer Ah, A menos B, isso. não, você está certo, eu estou errado. A menos B está logo ali embaixo. Eu viajei. Estava olhando errado. Então, A e B, você está certo, né? E o A ou B, o A mais bolinha em volta. Isso que seria para a diferença, que você está dizendo. Diferença Mas só. tá certo, já está representado ali a diferença. Eu que comi Sim, com sim. farinha aqui. Não, não, mas está certo precisamente porque esse é pouco isso vai ser uma das coisas que Lacan referencia, e eu não sei se ele fez explícito ou implicitamente mesmo. Ele de repente vai dizer, "Bem, agora revisamos a citação junto, mas ele parece que está estabelecendo interseção, e de repente, do nada, vai começar a dizer, tipo, não, mas é que é nenhum A, nenhum B. Ou seja, não é Isso. elemento. E a Não, ausência de então. elemento pula para a diferença simétrica ao invés da interseção. Mas peraí, deixa cheguemos lá, Glauco, que Não, isso mas vamos é, manejá-lo é especificamente. bem isso. É esse ou exclusivo, É, que é o delta, é o importantão mesmo. A Nathalie ia falar, né? Isso. Fala. é que ele usa o teorema de Morgan. Isso. Isso. Então, agora que ela falou de Morgan, eu fico confuso. É de Morgan ou de Morgan, assim, tipo, é só Morgan ou é de Morgan? Eu conhecia Como eu como... conheço, é teorema de Morgan. Mas eu Tá, não bom. tenho. É o que está aqui no seminário 14 mesmo, né? Na lição do dia Isso, isso, 14 de isso. dezembro. Isso. Bom, aí nesse sentido, vamos convencionar que é Morgan. Eu também escutei que é de Morgan. Então, tanto convencionemos que é Morgan. E já com isso não nos confundimos. E a gente corrige caso precisa. Então, se vocês veem, então, a notação, aqui, essa é uma notação, digamos, relativamente constante que nós temos ao longo do trabalho da psicanálise, desde Lacan. Esse elemento para poder dizer, gente, o que é que faz de um sujeito? O que é que faz seu objeto? Então, a teoria de conjunto dá uma certa materialidade, se a gente for ver, como abstração, também como abstração. O ponto é, como dizíamos em algum momento, até talvez vários encontros atrás, é precisamente qual que é o lugar que toma a abstração epistemologicamente dentro da psicanálise. Para algumas pessoas, o ato de pensar é simplesmente ridículo, para outras pessoas é uma das possibilidades, porque então há outra, vamos chamar instância, que também opera, também agencia. E essa é a questão que me parece que é interessante poder colocar. É que tanto no pensamento consciente quanto no pensamento inconsciente há instâncias que estão agenciando. Só não são as mesmas. Então, como dizíamos, a separação, ou ao menos essa suposição do sujeito cartesiano, daquele que quando pensa, daquele que quando pensa, acha realmente que existe.
Isso é um facto. Eu acho que não é mistério. Mas também podemos dizer que quando a gente acorda de um sonho hipervívido, a gente achava que estava existindo. Ou quando a gente está lendo com seu sintoma a realidade, a gente está achando que se está dando de conta que vai quebrar a cara na repetição que faz sofrer. Então, qual que é a agência que está aí? Frente à minha percepção de realidade de modo egoico, frente à agência que é ao efeito, digamos assim, do inconsciente. Beleza. Se eu não sei como é em Brasil, isso hoje em dia eu dei como uma procuradinha com os modos simples. Eu não fui para nada universitário, eu não fui para nada avançado. Eu tava até há uma página que me encanta porque me ajuda a definir coisas que é tipo página para estudar para o Enem. É maravilhoso. E eu vejo que ainda estamos nestas definições assim, tipo deste modo. Tem um conjunto é isto, por exemplo. Perdão, dois conjuntos são isto e suas relações são assim, então, tudo bem. Então, a gente tem maçã, a gente tem pera, a gente tem cavalo, o que seja que for. Lacan tem, no Seminário 9 uma grande leitura onde vai dizer, bom, então, o conjunto dos mamíferos, mas então os mamíferos que voam, os mamíferos que voam tem plumas, não, tem penas ou não tem pena? Então, se tem penas, então é um mamífero, não é um mamífero. E assim vai, então, dizendo, tipo, oh, como é que a gente define o conjunto? Então, se vocês veem como ferramenta, como um uso prático que a gente pode começar a montar que se há um elemento que permita localizar-se no conjunto do sujeito. Assim mesmo, a gente poderia começar a localizar. E quem que sanciona o que eu estou localizando que faz parte do conjunto do sujeito, que faz no conjunto do outro, e sua relação? Evidentemente, o analista. E falo evidentemente para que nos dê pânico. Eu falei essa frase e disse, vixe, gente, a gente se mete em umas enrascadas. Evidentemente está do lado da sanção. Da sanção quando a gente começa a pontuar, quando a gente começa a perguntar, quando fale-me mais disso, diga-me isso de outro modo, e isso desde quando está assim. Bom, as perguntas que se supõe começam se é que vocês usam essas, como se começa supostamente uma exploração em um trabalho como o nosso. Eu Então, as fiz ali, operações que... eu mandei Diga. no WhatsApp, no grupo, as páginas do livro do Marc Darmon, que também falam, fazem algum, né, algum comentário sobre isso que você está trazendo agora, Rafael. E marquei até ali, né, o sinalzinho de mais, que não está, como a gente está acostumado, né, o do ou exclusivo, Uhum. mas ele, ele explora, né, isso, né, dos conjuntos, né, as suas áreas, né, e como uma operação ali, né, do código ergo sum, em cima disso que você está trazendo aí também, só para dar uma apimentada aqui. Isso. Então, e a gente tem duas representações que eu gosto também bastante, que é a bolsa e a vida, essa é uma, e o ser e o sentido. Ou é do lado do ser ou do lado da compreensão. Ou eu do lado da bolsa ou eu do lado da vida. O que que eu vou entregar? Então, aqui vem uma questão que aqui, do que eu acho que Lacan enche o saco bem, assim, de um modo muito provocativo, quero dizer. A bolsa ou a vida acabam sendo, no final das contas, a mesma coisa. O problema está onde? Na atribuição de valor. Então, às vezes é ou inclusivo, ou exclusivo, ou aquele terceiro que é negativo dos dois lados. Ou seja, ou nada. Já, aí, vamos lembrar como Lacan coloca isso se escolheu um, perco o outro. E se pegou um, vou perder esse um e, posteriormente, automaticamente, vou perder o segundo também. Então, no final das contas, é na ordem da dimensão da perda. Isso seria, então, isto na ordem da dimensão da perda, que nos interessaria, então, que a gente comece a mexer e trabalhar. Como é um dos modos que ele representa isso especificamente, e já que Glauco estava trazendo aqui, a gente pode colocar isso aqui. Só que com cores não é tão... com cores mais bonito, evidentemente. A modificação atual da Wikipedia em espanhol, para mim, ficou genial. Genial que é com isso que estava mostrando antes para vocês. Então, isso aqui, vou falar sobre isso em algum momento e já está começando a terminar sobre isto. O que nos interessará, no final das contas, é isto.
E como determinamos isto? Se isto então é uma diferença simétrica ou se é uma interseção. Em posição do inconsciente, Lacan nos vai dizer que isso é uma interseção. Então, se vocês veem, se a gente quiser verlo, pode ser, sendo que o objeto A pertence. Então, sendo que o objeto A, então, é um elemento dos dois campos. Então, vocês lembram quando eu estava dizendo para vocês que há um objeto A, que seria fálico como função de campo, como função, assim como campo de início, e um objeto A como causa, então, como efeito. Seria de início, seria do final. O objeto A, causa de desejo é que? Essa pergunta para mim é, não é tão boba quando eu coloco assim, tipo, é causa de sujeito ou é causa de desejo? Então, quando colocamos isso dessa forma, me parece que é um bom ponto de incidência, é um bom ponto de diferenciação dos termos, principalmente, porque o texto, tanto Posição do Inconsciente como essas aulas do Seminário 11 da Alienação-Separação, são para falar especificamente da causação significante do sujeito. Então, me parece que é uma diferença importante. É causação do sujeito, não só do desejo. Alguém poderia me dizer, ah, Rafa, mas spinozianamente falando, Lacan disse que o sujeito é um desejo. Sim, claro. Agora, demonstre-lo, prove-lo, ou mostre-lo. Um pouco neste sentido. Que por isso colocava para vocês em alguns momentos. Demonstramos com as operações aritméticas. Mostramos com os movimentos, com as isotopias topológicas. E precisamente mostramos e demonstramos tentando produzir o quê? Uma coisa cognoscível. Se se supõe que o objeto A é marca de ausência, se se supõe que o inconsciente é permita-me a metáfora horrorosa, um buraco negro, então, como que damos borda? Como que tomamos a foto desse buraco negro? Esse é um pouco o set argumentativo que eu acho que Lacan vem trazendo nessa fase do trabalho dele também para colocar, a gente precisa determinar quais são os elementos do conjunto sujeito, quais são os elementos do conjunto objeto, para ver se é que se o cara está alienado ou não. Mas então, o cara sempre está alienado e o cara sempre estará separado. E aqui então onde vem a maior pimenta da coisa, sempre. Então alguém me diria, ah, mas o que a gente cura? Sempre é uma pergunta que volta ao assunto. Então, antes de avançar, então, só para deixar anotado, eh, temos então, vamos daqui para frente trabalhar na mão com a união, a diferença simétrica como objeto último, e temos um passo mais ou menos, eu não sei se um passo evanescente, mas sim um passo que temos que ter com a interseção. Então, só que a interseção e a diferença simétrica vão ficar, parece que dá a impressão que fica do lado da separação. O que eu queria colocar era que isso é um efeito do trabalho entre o que Lacan vai atribuir para a união, por um lado, e o que vai atribuir para a interseção, por outro lado. E é um pouco o que vamos avançar daqui para frente. Então, certo? Como vamos? Passamos da escritura para desenhos. Essa é basicamente a lógica argumentativa que acabei de fazer. Passamos de escrever, não consegui demonstrar tudo o que precisava demonstrar, então vou desenhar porque não eu, evidentemente. Então, certo? Perguntas, comentários? Eu estou só para dar uma tirada aqui, né, que você falou agora há pouco, tem falado, né, da foto do buraco negro, né? Hum, Assim, entre aspas, a graça de pensar numa foto do buraco negro é que você poderá ter, né, a foto do efeito do buraco negro, né? Porque se ele é um buraco negro, significa, né, o que é a foto? A foto é registro de luz, hum, né? E um buraco negro é exatamente o quê? É a, a, a afluência da luz para dentro, né, de um corpo que tem uma massa hum, estupenda, né, e que vai absorver uhum. toda a luz. Ou seja, né, eu tenho posso ter só a foto desse efeito, que Isso. de fato vai ser
né, é a foto da não-luz, não tem como. A foto é de luz, né? Isso. Tem Então, que. é curioso pensar nisso, né? Como é, um efeito de negatividade total. Total, é radical mesmo. Claro. Bom, certo? Como vamos por É, aí? Manda, manda. não, eu também, né, te escutando, é que eu tô chegando assim mais para finalmente um cartel sobre sonhos, a gente está lendo a interpretação dos sonhos, e me veio muito a própria noção, né, quando o Freud está falando sobre a interpretação dos sonhos, de uma escrita, e daí agora quando você estava falando nisso, né, de um escrever para um desenhar, parece que o sonho faz quase o oposto. Ali aparece como, né, a imagem, o som. E daí fiquei até pensando agora como tá aparecendo, né, essas formas de conjunto, em condensação, deslocamento. Então me veio assim essa associação. E te agradeço que a associação, Arthur, porque me ajuda a reforçar a ideia que trazia no início. Escrever não é só escrever letras e o modo ocidental de escrita. Isso para mim é bem importante poder trazer. Há civilizações que já escreveram muito antes do que todos os modos que a gente tem e serviram como escritura. E não só o modo que nós temos como este lado do mundo. Assim, lembre-se que deste lado do mundo é Península da Anatólia para cá, que é o tronco linguístico do indo-europeu, segundo Van Benisse, que é a referência do Lacan. Mas antes disso, temos a escritura cuneiforme, que é também de lá, mas mais para o lado do Irã. Está indo para lá, não é vindo para cá. Não é vindo de Turquia para Ocidente, sino é vindo de Turquia para Oriente, para o lado do Irã e descendo, quero dizer. Então, também temos os modos de escritura. Lembre-se de como se dão os ideogramas, como se dão os pictogramas, e assim. Para muitas pessoas, a escritura japonesa e chinesa são um modo de arte. Mas é a pincelada, o modo de escrita. Então, em algum ponto, e acho que é aqui onde é interessante para nós isto. Em algum ponto, o humano teve um momento da sua história e diz, gente, vamos registrar. Como a gente falou isso, assim, sabe? Em que momento surgiu? Em que momento virou cognoscível? Ou será que é o sujeito é inconsciente? Ou sei lá, eu não explicaria pelo lado do sujeito inconsciente, porque mais ainda não nos tomaria nem sério. Mas em que momento surgiu esse ímpeto de dizer, gente, vamos começar a escrever. Gente, vamos começar a fazer cavernas rupestres. Vamos começar dependendo como eu escrevo o triangulinho, de modo cuneiforme, eu começo então a registrar. Como aqui nos Quechua, na região na América Andina, começaram a fazer os nós e a escrever os nós. Isso não somente foi fazer a queda das cordas, sino também a desenhá-las, para poder registrar que, gente, se cai uma tormenta, uma geada, o que seja que for, em algum ponto isso tem que sair. Quem que virou o primeiro desenhista? Por que que havia valor em guardar esse desenho? Essas coisas assim são perguntas que eu não sei se para vocês são interessantes, mas em algum momento alguém disse colocar batata palha no estrogonofe fica bom. E esse inventou brasileiro, minha gente. Quem foi os caras que disse isso se mistura? Foi uma intuição, o que seja que for. Mas fez marca, fez letra. Então você sai para o mundo, vai para a Polônia e coloca batata palha no estrogonofe para você ver. Não coloquei vodka para você ver. E assim, entendeu? Então, há marcas, há escrita. É o que estou chamando de modos de escrita. Bom, então, união, interseção e, eh, diferença simétrica. Ô, Rafa, Manda. como se escreveria nessa anotação de conjuntos aqui os barbeiros lá do Russell? Os barbeiros têm na cidade que as pessoas que não são barbeiros são Barbeiro. barbeadas por outro, né? Pelo barbeiro, o barbeiro barbeia os que não são barbeiros, e aí, sei lá, como é Que que, o como é que paradoxo. comporia aqui?
nessa notação? Eu Tem acho jeito? que eu acho que sim, mas está, se não me engano, é no complemento, mas eu não tenho certeza. Como referência. O melhor, mais do que o complemento, é o conjunto de referência. Peraí, acho que isso que o Leo está trazendo é bem importante, que é o conjunto, né, É é o o conjunto dos paradoxo, né? conjuntos, né? Autorreferente. É o conjunto Porque para mim autorreferente. parece que teria que ser essa diferença simétrica ao mesmo tempo que seja uma intersecção. Quer ver, E aí você fica. mas traz o problema lá de novo, Leo, só para compartilhar com o pessoal que não é totalmente. Numa cidade você tem homens, né? E aí todos têm barba, só que os homens que não se barbeiam, eles são barbeados pelo barbeiro, né? E o barbeiro, ele só barbeia os homens que não se barbeiam. E aí fica, mas e os barbeiros, né? Se São eles se homens? barbe... não, que eles são, né? Se eles se barbearem, né? Não, se eles não se barbearem, eles têm que ser barbeados pelo barbeiro. Só que eles são barbeiros e se eles se barbearem, eles não satisfazem aquelas. E Isso. aí isso gera um paradoxo de autorreferência, né? Então, se fosse a primeira condição, né, que quem não se barbeia é barbeado pelo barbeiro, e o barbeiro não parece que ali a diferença simétrica funciona, né? Como se você tivesse dois grupos ali, né? E que a intersecção é negada, não pode existir. Eu falei, bom, mas peraí, e no caso, e se o barbeiro se barbear, né? Aí Isso. aparece a situação da intersecção. Uhum, uhum. Mas é que são duas classes, né? Ser homem Aí você teria que ter é duas isso. notações para tentar dar numa única situação, tentar dar duas notações para uma situação que não É, isso é aí, olha, escrevível, sei lá. veja só. Puxa vida, que coincidência. É que A minha aí filha estava parece estudando que. isso aí no livro no livro de Mano, linguística, exatamente isso. Isso que é a maneira como isso se escreve. Eu vou pegar aqui uma caroninha aqui que é assim, ó. E isso que eu vou falar aqui agora está no artigo. Compartilhei agora há pouco um artigo que eu li, na boa, li hoje. E falei, meu Deus, coincidência. E mandei para o pessoal, que fala da. Fala exatamente isso que a gente está fazendo agora, que é o exercício. Né? Então, assim, pensar sobre isso e tentar escrever disso. É isso que o camarada que escreveu o artigo, ele está dizendo. Ele fala o seguinte, já que a gente está falando de alguma coisa relacionada à lógica, relacionado à matemática, e eu falei lá na primeira vez que eu tive coragem de falar para vocês, entra pela mão. Não adianta ficar só olhando. Então, esse exercício que você está propondo agora, Lu, ele é fundamental. É a gente exercitar. Vou colocar aqui como tarefa para mim, vou pegar bem certinho do livro de linguística e lá, assim, como você provocou, que bom que provocou. Como é que escreve, né, a história dos barbeiros lá do Russell? Né, vamos tentar. Vou me propor aqui e você ir atrás. E tem comentários ali, Rafael, que isso, o, isso, o, isso. o Wilson mandou e acho que a Nathalie também. Né? Isso, Nathalie colocou na lição do dia 23 de novembro do 66, seminário 14. Lacan trata justamente dessa notação. Essa é da diferença simétrica, né? O da... Não, do É da próprio operação... paradoxo do barbeiro. Isso. Do Ele paradoxo do Russell. escreve, isso, do Russell. Uhum. Isso, perfeito. Eu dos catálogos também, não sei se tem, que é o catálogo dos E, catálogos, né? Então, assim, como e- é que você isso. põe? Então, até que ponto uma escrita, então, não é tudo isso? Exemplo A mais B mais RI mais R. Não é tudo isso que você está dizendo, enfim, devaguei, mas de alguma forma, Wilson, exatamente nessa direção, poder dizer, será que responde ou não responde a essa operatória? Aqui é o que você, sim, bom, não sei até onde você fez isso com essa intenção, mas você tomou um marco de referência que te disse,
Se eu tenho o elemento A, o elemento B, o elemento R, o elemento R, se eu leio dessa forma, é uma leitura, mas também posso fazer que isso me responda a uma operatória, que então, nesse caso, é adicional, e por essa adição tenho automaticamente a palavra abrir. Se vocês quiserem, em algum momento, um colega de Argentina forçava a barra nessa direção, dizendo a cada sessão é como se você escrevesse uma letra. Ou a cada grupo de sessões é como se você escrevesse um traço. E, de repente, o fantasma fundamental é aquele sintagma que Lacan se dedica, no Seminário 14, a dizer. É aquela frase que suporta o imaginário simbólico. Essa frase. Que lembre-se que ele ou exemplifica com bate-se numa criança ou batem em uma criança. Então, que a questão masoquista está fundamentada em bate-se. Então, até onde não tomar. Então, a divagação está, segundo entendo, está indo confluente nesse buraco negro que vamos entrar agora, que estamos sendo captados aí. Bom, não vou avançar pelo lado do paradoxo, Luê, mas já está anotado, vou trazer. Eu acho que você respondeu exatamente como Lacan vai propor na Operação Ômega, aí no Seminário 14 mesmo. Na Operação Ômega é precisamente na negativa de um e do outro, mas precisa ser criado. Então, quem cria isso é o outro, é o sujeito. Aqui é onde a posição do inconsciente nos ajuda a pensar a coisa. O sujeito se autopare. Se vocês lembram, essa é uma das posições. E quando o sujeito, como sujeito se autopare, cria por operação de alienação ao outro. E ele se realiza por operação de separação na interseção com o outro. Ou seja, falar de separação na operatória alienação-separação não indica eliminação. Ou, se quiserem, e eu acho que por isso, de alguma forma, pegou bem em alguns aspectos na França, para algumas pessoas este Lacan, e para outras foi uma coisa desastrosa, porque é negar, de alguma forma, a chance de pensar a liberdade. Mas, se a gente localizar que a alienação é significante e não só as condições materiais de existir, eu acho que é pensável, guardando essa salvidade. Então, porque se supõe, então, que essa alienação é diferente da alienação do Marx e se supõe que é diferente da alienação da psicose. Em um outro tipo de alienação, a quê? Ao efeito mortificante que produz o circuito significante. Ao efeito mortificante. A essa coisa que quando eu digo, eu estou dizendo tudo isso que estou dizendo, quando começo a olhar para trás, digo, será que era isso mesmo que eu estava querendo dizer quando estava querendo dizer? E para quem que eu estava querendo dizer? Então, quando me insultaram, será que o insulto era comigo ou era dirigido? E aí vamos a quem que é o barbeiro e quem que é o barbeado. Por que digo esse movimento assim? Porque Lacan se referencia muito a Freud como o primeiro psicanalista. Mas Freud se analisou ou não se analisou? Outro tema de debate. Então, as cartas a Fliese. Bom. Aí a gente ainda pode vir e dizer, gente, mas e o Lacan? Lembre-se que a análise do Lacan, o Loewenstein dizia, você é inanalisável. Então, ele se analisou ou não se analisou? Ou ele se identificou como pai? Ou seja, dois psicanalistas brilhantes da história que não têm análise como condição. Então, esse parir-se ou não parir-se corresponde ao quê? E que lindo isso que você... Isso, na direção poética, o Wilson funciona. Sem dúvida nenhuma, e na arte nem se fala. Eu acho que esse é o registro que temos por excelência para falar um pouco disso. Bom, a partir da página 853 é onde que eu acho que está a referência legal. Mas como a gente se acurtou um pouco do tempo, então não vou dar a volta em tudo isso, senão especificamente na operatória. Eu mais ou menos vinha suspeitando isso, então eu falei, vou ler as minhas anotações ao invés disso. Então, esse é o resumo da história aqui, isso que estou colocando aqui para vocês. A alienação corresponde, em termos lógicos, à operação de disjunção, agora vou mostrá-la, e na teoria de conjuntos, à união.
Então, a união é a somatória dos elementos. É elemento A e elemento B. Mas aqui é uma disjunção. E aqui é onde é que aparece o contrassenso que todo mundo destaca deste trabalho do Lacan. Na alienação, ele separa, entre aspas, separa, ou inclui, ou exclui, perdão, ou junta, ou inclui. Na disjunção, deste lado, do lado quando supostamente, e aqui é onde que vem a dica que me parece que é o mais resgatado da conferência essa da Alfredo Edelstein que estava mencionando. O cara diz, não se apeguem, não se deixem levar pela cascata do imaginário, onde disjunção e alienação é sinônimo de, perdão, que alienação é sinônimo de, sei lá, colar-se. Não é necessariamente isso. É precisamente quais são os elementos que na neurose se toma como ou um ou outro, ou um ou outro que me deixa de fora, ou um ou outro que me deixa de dentro, ou o que seria a bolsa ou a vida, nem um nem o outro. Mas porque se suporia que na bolsa e na vida alguém entende que nem a bolsa nem a vida têm um valor diferente. No final das contas, para o nosso ladrão, ele vai nos roubar. Seria basicamente isso. E o segundo contrassenso, que é crucial, é o da separação. A palavra separação já nos indica isso de este separar-se. Esse pegar elemento A, elemento B e então fazer o efeito da pulsão de morte, segundo Freud. Então, mas ele vai dizer, não, gente, para separação a gente precisa fazer uma conjunção em termos lógicos. Não é precisamente soltar. Soltar o quê, ou menos? E, bom, como a gente colocava aqui, a interseção. Então, algumas anotações que eu fiz aqui. Alienação do lado do sujeito, importantíssimo isso. A alienação é do lado do sujeito, não corresponde nada no outro. Cartesiano, então, esta suposição e, por consequência, uma divisão entre o penso e o ser, entre a bolsa e a vida. Perdão, entre o ser e o sentido, o penso e existo, a bolsa e a vida. Entre o que disse e o que queria dizer, entre enunciado e enunciação, entre esse um e esse dois, e assim sucessivamente. É, para a alienação, então, atribui o véu, ou um ou outro, o mesmo termo, enunciado diferente, mas mantém-se o valor, o avulso ou a vida. Exclui o campeão e o Vasco ou o Corinthians. Perdone-me o resto dos times, mas sabemos que é excludente. Ou Vasco ou Corinthians e ponto. Mas incluinte, contratamos professor de piano ou violino, mas pode tocar os dois. Eu posso perfeitamente tocar os dois instrumentos e posso ser contratado. Mas se eu perder o jogo, bom, no meu caso, não me importa se ganha Vasco ou Corinthians. Então, nesse caso, para mim, seria um out, então um véu que exclui, perdão, que inclui. Então, as duas modalidades de disjunção se leem como ou, e na operação ômega se lê nem ou, nem outro. Que se supõe a invenção do Lacan para dizer, e se vocês vão ver, é colocar uma negação. Que será um elemento constante que nós devemos colocar sempre em movimento, como opera a negação em linguística, como opera a negação em lógica, o não tudo corresponde a estes modos. A alguns, a todo, a não todo, e assim sucessivamente entra nestes modos que Lacan coloca para discutir. E que, de fato, se discute na matemática ainda se isso faz sentido ou não. Então, aqui parece um contrassenso radical. Para a disjunção, ele aplica o modelo da reunião como operação de O, teoria de é, conjuntos. Diga. Rafael, eu perguntei, acho que é uma, também estava com essa questão. A referência é os escritos Ah, que sim, você sim, está sim. usando? É o que está aparecendo para a gente aqui. Caraca, eu achei que estava aparecendo minha... Não, eu estou lendo um resumo que eu me fiz. Que, Ah, como eu estava tá. dizendo, se eu ler as 3 páginas, acho que não acabo nunca. Então, Ah, entendi, entendi. Então a referência deixa... não é a pagininha dos escritos, é outra coisa. Sim, não, então, espera aí, vou mostrar para vocês a minha página de Word. Ok? Vão lendo comigo aí. Ah, acho. Agora foi, né? Atenção, atenção, atenção. Agora foi. Ah, tá aí o texto agora. Isso, obrigado. Então, aqui aparece um contrassenso radical para disjunção, se aplica a reunião. E, por outro lado, para separação, se aplica a união.
Sei como, há um modo de unir. Essa é a questão fundamental. Há um modo sempre de estar em referência. O ponto de referência pode ser uma ausência. O ponto é que a gente precisa tomar o nada e nesse sentido, em sua função de positividade e de negatividade. O nada como aquilo que aparece como a casa em branco, se a gente quiser, na carta roubada. A gente tem significante um, significante 2, significante 3, significante 4. Beleza. Significante 3 pode ser silêncio. Então, como operação lógica, isso pode ser tomado como presença, não como ausência. Mas a gente, por tendência, imagino que imaginária, eh, tendemos, então, se a silêncio ou a ausência. Mas, mesmo assim, nós dizemos, mas esse paciente fala muito, então, quando fala pouco, significa algo. E significa algo para alguém, para o analista. Então, o analista sanciona. Então, se toma uma ausência como signo. E se interroga se é signo ou é significante. Estou considerando significante enquanto tal nada significa, mas o signo é aquilo que significa algo para alguém. Então, na alienação, o sujeito reúne-se com os significantes que são sancionados como verdade. Essa é a definição que Lacan dá ao lugar do outro. Ao lugar onde se sanciona como verdade os significantes. E a partir, mas se aliena porque não é o S1, grande homem, do homem dos lobos, nem o S2, criminoso dos homens dos lobos. Mas são as únicas possibilidades existenciais de identificação que o homem dos lobos tem. Por quê? Porque foi sancionado depois da surra que levou do pai. Então, o lugar de verdade veio acompanhado de uma surra. Então, dessa surra, se diz ou grande homem ou criminoso. E não é nenhum nem outro. Onde ele fica? No loop infinito do seu sintoma. Então, se aliena. Ao quê? Precisamente ao efeito mortificante disso, que não significa enquanto tal. Se eu tomo isto como um, tomo isto como um só. A eterna búsqueda da estabilização da falta em ser, que é o efeito mortificante do significante, por excelência. Então, se já estou dizendo que eu sou Rafael, Rafael quê? Pedrosa, né? Rafael Pedrosa quê? Nogueira. Que outras coisas querem saber? De onde? Colombiano. Pai de onde? Italiano. Mãe de onde? E aí vamos. E aí vamos. Assim, eu estou dizendo isso com esse exemplo assim, tosco, pensando em que vocês têm, se vocês mesmos não experimentaram já, que vocês estão falando de um tema, blá, blá, e vai amarrando, 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 e puf, de repente vem um efeito. E esse efeito é chorar, não chorar, parar de falar, desviar o tema, e assim sucessivamente, só no ato de fala. E aí é onde que eu estou querendo colocar a ênfase do nosso trabalho nesse sentido, só de ato de fala. Não necessariamente estou dizendo vou parar de repetir aquele comportamento aparentemente compulsivo que estou tendo. Mas agora, no sentido inverso, na compulsão, a gente se entende, a gente se localiza perfeitamente que a pessoa não sabe por que faz algumas coisas. E de repente você começa a dizer, comecei a saber por que. Então, há um objeto, vira cognoscível e supostamente começam a diminuir os efeitos de compulsão, dependendo do qual seja e tal. Mas há um não saber radical que tem que ser tomado como condição de possibilidade. Bom, a segunda operação, então, é a separação, é do lado agora do outro, mas precisamente porque introduz, coloca em questão a dimensão da verdade. E Lacan, então, vai dizer, é do lado do I, não é do ou. Então, é sujeito e outro. E que isso é o que eu estou dizendo, que é o contrassenso. Aqui se apresenta um contrasentido, com isso aqui que eu acabo de dizer. Poderíamos afirmar, então, que essa é uma das genialidades do Lacan, mas é precisamente na expansão da fala. Se é verdade, se é e o outro. Vamos supor que radicalmente o paciente diga, não é aqui onde é i. Então é o quê? Então é nesse i, é nesse ou, onde se dá, Lacan vai colocar isso como um movimento lógico. Em outro momento lógico de tempo, ele dizia, é uma asserção antecipada. Então vai dizer aqui uma, ai caramba, não recíproca. Esqueci a palavra. Uhum. Aqui.
São operações que se ordenam por uma relação circular, mas, no entanto, não recíproca. Uma operação circular, mas, no entanto, não recíproca. O sujeito sai, se aliena, volta. Mas é nesse voltar onde se dá a divisão, onde se dá a realização do sujeito. Não é porque o outro se divide, senão é precisamente porque ele se divide. Não é somente que o sujeito está dividido enquanto tal. Lacan vai dizer que a operação da separação está do lado da Ixpaltung, da separação, da divisão do sujeito. Expansão da fala, não do outro, se sim, através da falta do outro. Então, há um ponto aqui da relação lógica, onde Lacan meio que vai afirmar assim, chega um ponto deste movimento, onde na suposição de sujeito e na suposição do que o outro me quer, o que vou, se encontram. E é exatamente nesse lugar de opacidade do espaço da dimensão do outro, que por isso me parece que a metáfora dos touros é brilhante. E agora vem a segunda afirmação, que é o mais polêmico. Seria então pensar a interseção e a diferença simétrica como um enrolamento tórico se a gente levantá-lo para 3D. E aqui é onde me parece que a coisa fica mais interessante. Por isso é que foi também bem legal na sequência do trabalho com Glauco. Se a gente levantar o 2D dessa operação, como é que a gente, utilizando a pergunta de Louis, se a gente levantar o 2D para o 3D, como se escreveria? Então, os dois touros enrolados aparecem aí bem legais para pensar. O abraço tórico, que a palavra é o encadeamento tórico, o entrelaçamento tórico. Então, embora devemos lembrar que há algo que parece confuso, para que a operação de separação, considerando a conjunção, e na teoria de conjuntos, a interseção, mas há que considerar o movimento que Lacan coloca, com nem o um ou nem o outro, nem a linha. Porque você tem exatamente a letra que demarca a falta. E nisto que estou dizendo para vocês, onde eu dizia para vocês no início de, se eu tomo A ou A como inclusivo, então posso colocar o A no meio. Se eu tomo A ou A agora como exclusivo, um dos dois, violino ou piano, posso colocar no meio. Mas no final das contas, Lacan acaba dizendo, não é nem o A, nem o A. Então, o que que eu vou colocar aí? A letra que faz função de demarcar a falta. Então, não é nem Corinthians, nem Vasco quem vai ganhar. Não é nem piano, nem... perdão, ou piano ou violino que me vai ajudar a ser contratado. E neste caso, é para ser, fico dando voltas sem terceiro sentido. Então, como a gente elimina esse efeito? Você supõe que essa é a operação de análise. Ou seja, é a ausência de elementos num conjunto, mas pensando em que nos dois conjuntos tem elementos, mas um elemento que não pertence nem a um nem ao outro. Que aí onde que digo que o lugar que tem o objeto A no todo do outro é passível de ser o lugar que determina o circuito da demanda do todo do sujeito. E para acabar com isso aqui, vou mostrar. Ah, bom, aqui umas anotações que Glauco me fez, que eu ia mostrar para vocês, mas depois pensei que isso era me enrolar o triplo. Bom, aqui estão umas anotações, eu posso mandar essas fotos para vocês, que foi as fotos que Glauco me mandou muito amavelmente. Manda o Isso, documento depois para nós. Põe ele em versão ele, PDF e gruda lá no grupo. isso, vou mandar. Tem isso aqui. Alfredo Edelstein faz sua conferência assim, re bravo, não sei por que ele estava bravo esse dia. Ele é bastante amargo, não sei por que ele parecia um cara tão simpático. Ele disse que não, que ele é todo bravo, que ele é todo, assim, se perde no carinho com os netos e tal. Mas aí tava, sei lá, agitado, puto, que seja que for. Então, relação circular, mas, no entanto, não recíproca. Na teoria da lógica, disjunção-conjunção. Aqui, então, aqui ele não soube. Aqui, esse o novo não está escrito, tá? Então, tem que escutá-lo falar de nem o um, nem o outro, que é a operação ômega, assim, no final das contas. No seminário 14, a conjunção. Alguém perguntou se existiria um terceiro I. Ele dá uma saída aí, e aqui é onde vem isso cá. Mas o que eu estava dizendo, o jeito como Lacan descreve a interseção
Funciona, mas em algum ponto ele começa a dizer, se é nem um nem o outro, a gente tem que aceitar que da interseção a gente precisa fazer o passo para a diferença simétrica. Então, eu ainda não entendi ao certo se esse é o nosso trabalho, porque está do lado da separação. Mas faria sentido, se a gente for ver, tipo, ó, a gente marca aqui o objeto A, e se a gente tirar o objeto A, tirar, entre aspas, né? Se a gente tirar essa negatividade. E se me permitirem 5 minutos, prometo que resumo meu exemplo e deixamos o exemplo para a próxima, mas só para colocá-lo em jogo e se não tiverem perguntas, comentários e demais, claro. Eu acho que o exemplo vai ser bom. Não sei se alguém quer ver algo. Ah, bom, eu vou mandar de qualquer forma isso aqui. Uhum. Então, vou me tomar alguns minutos só, prometo, não vou demorar nessa fala. Perguntas, comentários ou deixamos perguntas e comentários para depois? Críticas, sonhos? Não, estamos curiosos com o exemplo. Bah, beleza. Stanley Milgram. O experimento Stanley Milgram. Chamaram um monte de pessoas, perdone-me que seja assim de horroroso como vou fazer, mas quando eu me agito, como eu falo. Então, chamam um grupo de pessoas, falam, ó, gente, temos que, bom, estamos fazendo um experimento. Homens e mulheres em jaleco e tal. E as instruções são as seguintes: você, como pessoa que está aqui no experimento e tal, depois de tais ou quais reações que a pessoa te produzir lá na frente, você começa a pressionar tal qual botão, que esse botão se supõe manda certa descarga de energia. Dependendo da resposta, você tem a chance de começar a aumentar a descarga de energia elétrica. A pessoa começa, tá, não sei o que, não sei o que. Você é Rafael Pedrosa? Sim, 20. Você é Luê? Sim, também. Então, 40, porque não é Luê. Mas você é Glauco? E assim sucessivamente, se dava a situação experimental, que era uma ficção, além de tudo, que ia até o topo. Quase que as pessoas podiam até torturar, se fossem uma circunstância real, o sujeito que estava em situação experimental, esta pessoa, se realmente começasse a pressionar o botão do tanto com a intensidade elétrica que havia na descarga, podia ser perfeitamente uma tortura. A partir disso se deduzem muitíssimas questões. Ah, bom, então era isso, tipo, oh, tal, 20, depois 40, e até que a pessoa começava a gritar e dava maiores berros, e foi toda uma coisa horrorosa, maior drama e tal, porque a pessoa estava sofrendo muito, considerando então que quem estava aqui simplesmente estava seguindo as indicações. Deste experimento derivam questões como, não derivam, mas tem a ver questões com a banalidade do mal, com eu só estava seguindo ordens e assim sucessivamente. Mas o que que acontece? Esse é mais ou menos o modelo do experimento que a gente conhece, digamos, o modelo pop do experimento. Quando a gente vai ver, há uma outra série de indicações sobre o experimento que a gente quase sempre deixa de fora, como, por exemplo, as instruções eram específicas, as perguntas tinham que ter tais ou quais respostas e tal. Coisa que, então, os que pressionavam, os que tinham a obrigação de pressionar o botão, às vezes não consideravam e mesmo assim mandavam a mão. Então, aí começaram a pensar-se coisas sobre o mal e toda esta questão, além de a obediência e seguir ordens. Se estudaram fenômenos, explicações sobre o nazismo e tal. Bom, posteriormente aparece uma série de autores que vêm dizer, gente, se perguntamos para eles como foi, porque, poxa, vocês, não sei vocês, mas eu e muitas pessoas, tipo, eu vou dar descarga elétrica, é quase tortura. Eu acho que algum tipo de afeto social, de intercâmbio, vai me regular. Seja vergonha, seja culpa, seja nojo, seja o que for. Então foram perguntar, e essa é uma das coisas que o Ian Parker resgata. Uma das coisas que se encontram quando perguntam para alguns membros do experimento, dos que tinham que pressionar o botão, era que diziam, tipo, gente, a gente sabia que isso era uma simulação. A gente tinha isso super claro. Mas vamos combinar, né? Tipo, experimento fraco, chato pra um caralho, mas tô aí, tô ganhando uma grana. Primeiro elemento. Então, eu tô ganhando uma grana mais como ator de como que sujeito experimental. Então, primeiro elemento.
Havia dinheiro no meio. Poxa, mas vamos combinar que é chato você me convidar em casa e te dizer que a tua comida tá feia. Não tá gostoso. Então, por vergonha, tipo, tá chato dizer que a camisa e a calça não combinam. Então, você vai sair no date dessa forma. Então, o que acabam colocando esta série de pessoas, esta série de estudiosos que são resgatados por Ian Parker, também pela intuição de Ian Hacking, que por isso teve o ato falho. Ian Hacking é um dos que diz que todo experimento em si próprio é ficcional. Não sei por que que a gente está tomando toda experimentação como factual, e mais ainda experimentos sociais. Experimentos sociais têm a chance de seu alcance limitado, mas por alguma causa e essa tendência imaginária, nós tendemos a dizer que essa explicação parcial é totalizante. Então, aí o que se coloca em jogo é qual que era o desejo dos... que é a pergunta de Ian Parker. Qual que é o desejo dos que estavam participando do experimento? Não sentir vergonha, receber uma grana. E, poxa, não vou te chatear na tua casa. E para algumas pessoas, se era o problema de... Era um jaleco, então era um cara importante. Quem disse que era um cara importante? Então, o dispositivo, então, é o que que o outro me quer? E quais são toda essa série de suposições que esses caras se faziam aqui para cumprir com o experimento. Mas quando você vai perguntar pelas suas motivações, não tem nada a ver com a maldade, essa coisa horrorosa e tal, tal. Qual que é o problema? Que isso leva para o chão uma explicação mais ou menos legal que a gente tinha sobre fenômenos como a obediência. Então, entre alienação e separação, o que que a gente pode pensar? Motivações. Isso nos ajuda a pensar o que que capta as motivações. Não necessariamente é a obediência, porque como eu estava dizendo, a pessoa dizia, tô aqui, 2 horas livres, 3 horas livres, eu recebendo um dinheiro e me serve. Ponto. Tipo, quanto precisa? 490.000 volts. Manda. 2.500. Manda. Eu sei que não estou matando ninguém. É foda. Bom, esse é por isso eu dizia, o exemplo está em Milgram, e para pensar alienação e separação nesses termos, pensando em que voar, em isso circular, mas não em tanto recíproco, o pedido era específico. Se tendo tais respostas, vai apertando, tendo tais respostas, vai castigando, e a pessoa fazia até o final. Na hora de perguntar sobre desejo, não tinha nada a ver com isso. E até eram afetos mais condizentes com a condição neurótica, como, por exemplo, a vergonha. Isso está um pouco o que está registrado no artigo que mandei para vocês aí. Bom, é um pouco por aí. Então, Gente, considerando o tempo, vamos encerrar. Rafael, brigadão. Acho que bom que a gente sempre registra isso aqui. Acho que hoje a gente conseguiu explorar bem uma parte bem fundamental né, de uma série de desenvolvimentos que o Lacan faz sobre isso, né? E que joia. Como está adiantado, eu não vou nem comentar, né? Vamos no grupo dar uma olhada para o que a gente faz na semana que vem. Tem algumas opções. A gente tinha falado, né, de pegar o caso do Gabriel Rolon. A gente tem uma espécie de programa também, mas acho que a gente tem bolas quicando aqui para a gente chutar, tá bom? beleza. Gente, brigadão. Abração, até depois. Tchau. Até.